Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio, é o episódio número 149 e vamos estar aqui a analisar outra vez a Fórmula 1. Eu sei que já devia tê-lo feito de Barcelona e do Mónaco, todavia surgiu imprevisto, mas aqui estamos com as imagens que marcam este fim de semana que Vettel supostamente tinha ganho, seria a primeira vitória da Ferrari, mas, final das contas, com este incidente, foi Hamilton. Irei analisar e dar a minha opinião sobre isto mais à frente, quando tiver a analisar justamente o pódio entre a Mercedes e a Ferrari. Por agora, aqueçam os motores e vamos lá analisar, como vocês já sabem, equipa a equipa. Sejam mais uma vez bem-vindos a este episódio, neste momento em que vemos justamente Lando Norris a ter aqui um incidente. Isto tem a ver com os travões. Já vou falar disto quando falar justamente da McLaren, mas ficam já com as imagens. O que importa aqui falar agora é da Williams. A Williams, que conseguiu ter entre o Robert Kubica e George Russell, Kevin Magnussen. Insólito. Mas isto prende-se também com um incidente que aconteceu na ronda de qualificação, que irei falar já de seguida, porque a próxima marca a ser analisada é justamente a Haas. E, portanto, enfim, em relação ao Williams não há muito mais a dizer. Os carros estão a ficar um pouco mais rápidos, mas não o suficientes. Estão a ser rápidos nas pit stop, mas tal como o João Carlos Costa, que veio justamente aqui ao podcast quando foi o Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku, dizia que a Williams são, para todos os efeitos, chicanos móveis, onde os carros vão ultrapassando sempre o George Russell e o Robert Kubica. Portanto, não há muito mais a dizer. Vamos de seguida para a Haas, justamente para perceber esta questão do Kevin Magnussen e também o Romain Grosjean. O Grande Prémio do Canadá não é tão pacífico como muitas pessoas podem achar que o é. Mas não seja pelas marmotas que durante a ronda de qualificação decidiram aparecer. Enfim, o Kimi Raikkonen nem sequer sabia que nome dar aquilo. Mas há aqui outro tópico importante, que existe uma parede muito famosa, que é The Wall of Champions. E, portanto, nessa parede dos campeões é onde os carros se desfazem. É uma curva muito apertada, aliás, foi justamente pelo facto de haver muitas curvas apertadas neste grande prémio que, justamente aqui, o Lando Norris teve o problema que teve. Portanto, ele aqueceu, os travões aqueceram de tal maneira que derreteram a suspensão e, portanto, o carro ficou danificado, ficou impróprio para continuar a corrida. Portanto, é uma prova um circuito muito complicado nessa parte. Vemos aqui uma vez mais ali a suspensão traseira direita toda ela derretida, portanto, conta dos travões. Como nós vemos ali também outras curvas, ali outra curva também. Mas o que importa aqui é justamente isto, que é Kevin Magnussen na ronda de qualificação espatifou o carro, e, portanto, o carro teve de ser trabalhado até às 3 da manhã do dia da prova pelos mecânicos e pelos engenheiros para ser colocado em pista. E Kevin Magnussen passou a corrida toda a dizer que era o pior carro, era a pior experiência que tinha tido, ao ponto de Gutensteiner, o diretor da Haas, vir dizer que enough is enough. E, portanto, aquilo que a Haas queria era justamente que o carro chegasse até ao final da corrida. Tinham perfeita noção que não seria um carro para pontuar, todavia Romain Grosjean podia, o seu carro estava em perfeitas condições para pontuar. Enfim, isto chega-se à conclusão daquilo que se tem sido sempre a análise aqui do vosso podcast Conversa, que é que se a Haas não tiver Kevin Magnussen, não pode contar com o Romain Grosjean para pontuar, para fazer uma boa corrida. Portanto, Kevin Magnussen nesta volta 12 estava em 14º, e, portanto, o Grosjean estava em 12º, pelo meio estava Carlitos Sainz da McLaren, mas era justamente isto. A Haas, que chegou a ser quarta classificada e queria terminar a temporada justamente no quarto lugar das marcas do Mundial de Construtores, enfim, não será este ritmo, não será com estes incidentes que lá vai chegar. Portanto, eu sempre disse que o quarto lugar será para a Renault e para a McLaren. São as duas equipas que, para mim, estão na disputa. Os dois têm o mesmo motor, como é óbvio. A Haas tem motor da Ferrari, tal como a Alfa Romeo, ou a antiga Sauber, e este é um dado muito importante, que é: estas marcas não podem ser únicas e exclusivamente depósitos dos componentes das marcas. E o que eu sinto é que são muito dependentes das marcas e não são capazes de desenvolver-se eles próprios, não são capazes de se capacitar eles próprios. Neste momento aqui Daniel Ricciardo a ultrapassar Lance Stroll, que corria em casa, ficando então a 8º lugar. Renault, que vai fazer uma excelente prova, como vamos falar mais à frente. Mas, portanto, da parte da Haas é tudo o que há para falar. Esperava-se muito mais,
para uma equipa que dizia abertamente a gente que vinha justamente para fazer o quarto lugar no campeonato de construtores, já lá esteve, não parece ter consistência para mais. Enfim, ainda faltam mais campeonatos, faltam mais grandes prémios para se decidirem. Vamos ver como é que no final deste campeonato chega a Haas, mas neste momento é isto. Portanto, faltando Kevin Magnussen, a Haas não tem capacidade de resposta para as outras marcas. A McLaren ficou então sem Lando Norris muito cedo na corrida. Carlitos Sainz fica apenas em 11º, portanto, fica a um lugar de conseguir pontuar. Não consegue pontuar. E, portanto, o que é que nós podemos dizer daqui? Carlitos Sainz não é um piloto com muita consistência, por isso é que é claramente o número 2, apesar de ter mais experiência, é claramente o número 2 da McLaren. Lando Norris, sim, pilotaço, já conseguiu fazer o 6º lugar em outros grandes prémios, e, portanto, se calhar padece um bocadinho do mesmo mal que a Haas, que é quando falha um, o outro não consegue. Carlitos Sainz tem tido muitos problemas também com os carros. Desta vez conseguiu chegar até ao final, mas, enfim, chegou em condições que já era facilmente ultrapassado, daí que Lance Stroll o ultrapassa, Daniel Kvyat também ultrapassa logo ali, tanto que Lance Stroll fica em nono e Kvyat fica em 10º lugar. Portanto, aquilo que falta um pouco à McLaren é consistência. Portanto, temos picos em que a McLaren está claramente a dominar, mas depois, enfim, falta o resto para continuar em prova e continuar naquilo que é a verdadeira disputa. E tínhamos aqui um incidente também entre Sérgio Pérez e Romain Grosjean. Romain Grosjean que pedia uma penalização, basicamente, também para ser reportado aos comissários da corrida. Enfim, já vamos aos comissários da corrida também. Mas o que há aqui a salientar da McLaren, justamente, é a falta de consistência. Portanto, enquanto não resolverem a questão da consistência, têm grandes problemas. Comparativamente à Haas, portanto, a McLaren recebe componentes da Renault, mas recordar que a McLaren chegou a fazer muito melhor que a própria Renault. Portanto, significa que a McLaren claramente trabalha nos carros, trabalha na estratégia e, portanto, tem dois bons pilotos. Isso não tiro. São pilotos que têm uma garra muito própria. Lando Norris é um pilotaço. Não tenho problema nenhum de achar que daqui a uns anos poderá ser campeão do mundo. Não por agora, obviamente, mas daqui a uns anos sim. E, portanto, podemos estar com muita atenção na McLaren. A McLaren que ocupa neste momento o 4º lugar das equipas, portanto, do Mundial de Construtores, com 2 pontos de vantagem, justamente, para a Renault, que fica, por agora, em 5º lugar que pertence então à Racing Point. E mais uma equipa do universo da Ferrari, a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo, vocês sabem que eu tenho uma certa simpatia pela Alfa Romeo, porque gosto da forma como quer Kimi Raikkonen, mas Kimi Raikkonen, enfim, já deu muitas cartas na Fórmula 1, mas também como o próprio António Giovinazzi se comporta em pista. Enfim, é Giovinazzi quem fica à frente de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen fica em 15º, Giovinazzi fica em 16º. Neste momento tínhamos Giovinazzi em 10º lugar e tínhamos Kimi Raikkonen em 15º. Portanto, logo no início da corrida, enfim, houve aqui uma falha por parte de Kimi Raikkonen que tem estado a perder de forma, no sentido de que antes facilmente chegava aos pontos, conseguiu oscilar entre o 8º e o 9º lugar, e eu dizia-vos sempre que serão os lugares que a Alfa Romeo poderá aspirar, portanto, 9º, 10º lugar, 8º com alguma sorte, e portanto, é isto que se pretende. É uma equipa que também depende muito do seu pilotaço, isto é, o Kimi Raikkonen. Giovinazzi é um excelente número 2, é um latino que temos aqui em prova, um italiano, ora, justamente aqui a falar do piloto italiano, que veio aqui, lá está, aqui do Wall of Champions, portanto, onde muitos pilotos cá vêm bater também. Sorte para Giovinazzi, que apenas dá ali um toquezinho, nada de grave, comparado com aquilo que vocês conseguem encontrar na internet das batidas. Portanto, temos aqui o raspar vemos aqui ainda as poeiras de terem raspado. Mas justamente isto, António Giovinazzi é um grande piloto, vai ser um bom piloto no futuro. Gosto bastante da forma de correr, de forma agressiva, a forma como trabalha para a equipa, sobretudo. Kimi Raikkonen está uns furos abaixo. Vamos ver se o Weissman recupera para os restantes grandes prémios. Eu estou convencido que sim, enfim, campeão do mundo, é uma pessoa muito obstinada, muito profissional naquilo que fazer. De tal forma não seria o Weissman, porque enfim, também temos Valtteri Bottas, também é finlandês, mas não tem essa alcunha, e portanto vai ser muito por aí. Acho que temos que esperar um pouco mais da Alfa Romeo. É um projeto que este ano é que se assume realmente como Alfa Romeo.
E, portanto, lá está. Vamos esperar que Kimi Raikkonen volte. António Giovinazzi a continuar o bom trabalho que tem estado a fazer. Enfim, ele vai sempre oscilando entre isso, 11º, 12º, 13º. Ainda não pontuou, mas fica sempre muito perto do 10º lugar, que é o lugar que dá um ponto. E vamos então agora para a Racing Point. Ora, vamos então falar da Racing Point, que basicamente correu em casa. Lance Stroll é canadiano, conseguiu pontuar e, portanto, aqui vemos este pormenor. Para quem está aqui a seguir no YouTube, consegue ver este pormenor aqui de Lewis Hamilton e de como a asa dianteira é tão flexível e não parte. É, de facto, aqueles momentos deliciosos das filmagens. Mas aquilo que nós vamos falar agora da Racing Point é que justamente isto, que é, as pessoas ainda confundem muito a Racing Point com a Force India. Há quem diga que antigamente é que era bom, Force India fazia muito mais do que a Racing Point. Racing Point que anunciou basicamente uma nova fábrica, portanto vão desenvolver mais o carro e, portanto, podemos esperar na próxima temporada, à partida, se assim for verdade e se seguimos aqui uma linha de coerência, uma melhor prestação da Racing Point. Racing Point, como eu tenho estado a dizer sempre, tem feito o mais importante, que é pontua. Por regra geral, a Racing Point consegue sempre pontuar. Não é por acaso que estava em 5º lugar no Mundial de Construtores, à frente justamente da Renault, por exemplo, e atrás da McLaren. E à frente de equipas como a Toro Rosso, por exemplo, que é a número 2 da Red Bull. Portanto, é outro encaixe financeiro que a Racing Point não tem, outros componentes que a Racing Point também não tem. Mas aquilo importante é que Sérgio Pérez vai terminar em 12º. Tivemos aquele pequeno incidente com o Romain Grosjean. Sérgio Pérez é sem dúvida aquela que é a grande referência, mas Lance Stroll conseguiu terminar aí a corrida em 9º lugar. Portanto, conseguindo assim arrecadar 2 pontos para a Racing Point. É importante porque Lance Stroll precisa de afirmar-se dentro da própria equipa e não dizer que, bem, eu estou aqui porque o meu pai é o dono da equipa, o Lawrence Stroll. Portanto, para Lance é muito importante, ele estava feliz por conseguir pontuar em casa. Existe sempre este pequeno grande pormenor para os pilotos e as marcas que correm em casa. Portanto, na próxima semana, daqui a 15 dias, peço desculpa, vamos ter Paul Ricard, portanto, no sul, perto de Marselha, em França, e portanto vamos ter aquilo que são a corrida em casa para Pierre Gasly, da Red Bull, e portanto também para Romain Grosjean e para a Renault. Portanto, são uma marca e 2 pilotos que correm em casa. Tivemos já Charles Leclerc, que é monegasco, a correr no Mónaco. Já tivemos o Daniel Ricciardo a correr também na Austrália. Enfim, há sempre este carinho especial dos circuitos em relação às marcas e em relação aos pilotos. Da Racing Point é manter o bom trabalho que está a fazer, não desgosta do trabalho, é consistente e isso, no final do dia, é o que mais importa. Porquê? Porque é a consistência que permite amilhar pontos. Portanto, amilhando 1, 2 por corrida, permite, às vezes, conseguir um pouco mais de pontos, portanto, melhor. Mas é justamente essa consistência que se pretende numa equipa de Fórmula 1. É conseguir pontuar, é ir sempre aos pontos para, enfim, manter uma linha, porque se nós vamos, por exemplo, como é o caso da Haas ou da Alfa Romeo, quer dizer, pontua, depois não pontua, depois as outras marcas vão aproveitando o espaço que eles deixaram para pontuar e, portanto, se aproximarem. Foi isso justamente que a Renault tem estado a conseguir fazer, conseguiu pontuar de forma importante. Daniel Ricciardo, na minha opinião, está agora finalmente a carburar, portanto, estamos a ter aquele Daniel Ricciardo que se pretendia, mas já lá vamos falar em exclusivo da Renault, mas era justamente para fazer este paralelismo, ou seja, podemos ter certas marcas, mas o resto não acompanhar. Portanto, é justamente isto, e agora vamos falar de outra equipa que já falámos aqui, que é justamente a Toro Rosso. Justamente falando agora da Toro Rosso, que é a equipa 2 da Red Bull, fica com o 10º lugar para o Daniil Kvyat. Alexander Albon vai ter que, perto do fim da corrida, abandonar. E, portanto, o que é que nós podemos dizer? Era aquilo que eu sempre dizia, que não vejo a Toro Rosso tão forte ou com argumentos tão válidos para ir disputar, como muitas pessoas chegaram a pensar, o 5º e 6º lugar da classificação. É uma equipa que vai ficando pelo 8º, 9º, 10º lugar, portanto não pontua mais do que isso. É mau no sentido de se nós pensarmos que Pierre Gasly veio justamente da Toro Rosso e neste momento está na Red Bull e, portanto, aquilo que se pretende é que a Toro Rosso seja uma academia, portanto, uma reta de lançamento para justamente a Red Bull e não estou a ver de consistência por Alexander Albon nem por Daniil Kvyat. Apesar de Daniil Kvyat estar muito melhor do que as temporadas passadas, mais consistente, mas ainda assim
não consegue sonhar mais do que o nono, décimo lugar. E, portanto, nisto, por exemplo, a Racing Point tem estado a conseguir fazer muito melhor resultado do que a Toro Rosso. E é justamente assim que nós temos que medir as equipas. É medir as semelhantes e aquela que está acima e aquela que está abaixo a nível de orçamento e a nível de capacidade de pilotos e de motor. E, portanto, se a Racing Point consegue estar à frente da Toro Rosso, algo muito errado está-se aqui a passar. Portanto, a Toro Rosso, se quer almejar a mais, se quer marcar diferença e não ser apenas vista como a academia ou o infantário da Red Bull, no sentido de tem lá os pilotos a brincar às corridas, tem que pontuar muito mais, tem que fazer muito mais pela vida. Acho que neste momento as coisas estão muito mais seguras pelo Daniel Kvyat. Algo que sempre se falou desde o início da temporada, justamente com o Eleven Sports, era o facto de ser a dupla mais improvável, a pior dupla a nível de pilotos, a nível de uma equipa, e, portanto, talvez a equipa seja a ressentir da dupla de pilotos que tem. Enfim, já ouvi muitos elogios à dupla, já ouvi muitas críticas, e que certo é que não são capazes os dois pontuar, não são capazes os dois de manter o mesmo ritmo e de fazerem algo bom pela Toro Rosso. Portanto, a Toro Rosso, quanto a mim, vai estar sempre a jogar naquilo que é a chamada Liga dos Últimos. E vamos agora justamente falar de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo e da Renault. Daniel Ricciardo tem estado a carburar imenso e tem estado finalmente a valer, a mostrar que vale os milhões gastos pela Renault na aquisição do piloto. E o que nós conseguimos ver é que Daniel Ricciardo conseguiu fazer P4 na ronda de qualificação. Termina, como está agora aqui já na 27ª volta, em sexto e com Nico Hülkenberg, o alemão, em sétimo lugar. O que é que eu posso dizer da Renault? Este tipo de circuitos beneficiam a Renault, apesar de haver pessoas que não o concordem, mas é justamente isto. Permite que este tipo de pilotos consigam muito mais e puxar muito mais pelo carro. Nem sempre foi fácil definir uma estratégia para a Renault, no sentido de finalmente estarem afinados o motor e o piloto. Vimos isso acontecer logo nas primeiras corridas, com grande destaque para o Bahrein, que o motor foi levado ao extremo e, portanto, pifou. Neste exato momento, portanto, neste Grande Prémio do Canadá, acredito que o motor também tenha sido levado ao limite, porque, enfim, são retas, depois com curvas muito apertadas que levam a muito desgaste, portanto, é preciso fazer aqui uma boa relação entre travagem, aceleração e velocidade de ponta, e, portanto, foi algo que Lando Norris, pelos vistos, não conseguiu fazer, porque senão, tão no início da corrida, os travões não derretiam e, portanto, não aqueciam tanto e não levavam ao derretimento da suspensão, mas estou a gostar de finalmente ver a Renault. A Renault que está a mostrar que realmente veio aqui para ser a quarta equipa. E é justamente isso que nós estávamos à espera. Era que fosse a Mercedes vá em primeiro lugar, a Ferrari em segundo, a Red Bull em terceiro lugar e depois sim a Renault. A Renault conseguiu fazer melhor do que, por exemplo, Pierre Gasly da Red Bull. E, portanto, isto volta-se aqui a uma questão muito importante, que é a Red Bull é tão boa ou está a pontuar tanto porque tem Max Verstappen que leva o carro ao limite. E isto é muito importante porque há sempre este debate, por todos os efeitos, são as marcas que correm. Portanto, temos um motor Honda por parte da Red Bull e da Toro Rosso versus um motor Renault. Obviamente na Renault e na McLaren. E aqui este é que é o ponto, que é qual é o melhor motor. E é isto que importa às equipas, é isto que importa às marcas, que é justamente qual é que é o melhor motor. Qual é aquele que tem melhor fiabilidade. Isto porque a Red Bull manda sempre farpas à Renault, porque a Renault já estiveram juntos. Aliás, Vettel foi campeão com motores da Renault, na altura que estavam juntos, o projeto da Red Bull, e, portanto, isto é que vai ser o final das contas. Vamos analisar isto, que é qual foi a consistência do motor Honda e qual foi a consistência do motor Renault. A Renault, para o ano, é que disse que iria almejar a ganhar grandes prémios. Vamos ver. Tenho estado a gostar de Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg, que sempre gostei, para mim, de todos, era aquele piloto que tinha uma boa consistência e, portanto, tendo uma boa consistência, conseguia pontuar. Chegou a pontuar mais do que Daniel Ricciardo. Portanto, neste momento, a Renault, vocês sabem que é a minha equipa, está a 2 pontos da McLaren. Vamos ver até ao final da temporada se esta consistência se mantém ou se, por outro lado, quando se pedir ainda mais, como no caso de Monza, por exemplo, se em Monza o carro vai pifar ou não. Próxima corrida, em Paul Ricard, corre em casa, portanto, há sempre este fator motivacional, sempre esta questão das bancadas, enfim, jogo psicológico, jogo das cartas,
mas é o que é. Portanto, agora sim, vamos falar da Red Bull. E pois é, chegamos então aqui à Red Bull. O que é que nós podemos dizer da Red Bull? A Red Bull até há pouco tempo estava sempre a separar aquilo que era a Ferrari e a Mercedes. Portanto, conseguia-se meter sempre entre os dois ou separar um dos elementos das equipas, conseguindo chegar ao pódio. Tal não aconteceu desta vez. Portanto, tivemos o quinto lugar. Neste momento que vemos aqui Giovinazzi que se despistou, fez um peão, foi parar à relva. Devia querer fazer como o Daniel Ricciardo, também na Austrália, fazer jardinagem. E, portanto, aquilo que nós temos da Red Bull é justamente o tópico de Max Verstappen. Só como eu estava a dizer, justamente na análise da Renault, a questão aqui que se põe é: a Red Bull anda porque Verstappen está a correr com o motor ou realmente tem fiabilidade e tem potência? Aquilo que nós podemos ver aqui é justamente que Verstappen ficou em quinto lugar e o Pierre Gasly ficou em oitavo. Portanto, pelo meio tem os dois Renaults. Espera-se um pouco mais da Red Bull. Esperava-se que a Red Bull conseguisse o quarto lugar. Ficou em quinto. Enfim, isso também tem que ver com o facto de a Ferrari parecer, neste momento, estar um pouco melhor. Supostamente ganharia esta corrida, mas já vamos falar de seguida das duas equipas. Mas da Red Bull é isto que se procura. A Red Bull tem que pontuar, a Red Bull tem que conseguir ganhar pelo menos alguns grandes prémios, porque senão não faz sentido basicamente a sua existência, no sentido da disputa a três que se pretende. Porque a Red Bull, para todos os efeitos, de todo o resto, tirando o universo que é a Ferrari, tirando o universo que é a Mercedes, era a única equipa que podia fazer competição aos quatro pilotos. Portanto, a Vettel e a Leclerc na parte da Ferrari e Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na questão da Mercedes. Portanto, não conseguiu fazer isso, não foi uma boa corrida, não fizeram uma boa ronda de qualificação e, portanto, esperava-se muito mais desta Red Bull. Vamos ver como é que eles agora se vão comportar também em Paul Ricard, que vai puxar pela potência. Vamos ver se o motor Honda tem essa potência. Esta não foi, de facto, uma boa corrida para o universo da Red Bull. E falar da Ferrari e falar da Mercedes é justamente falar deste incidente. Este incidente que leva 5 segundos de penalização para Sebastian Vettel, que dá a vitória a Lewis Hamilton. E o que é que nós temos aqui? O que nós temos é que existe chega para lá este empurrar de Vettel. Isto é o que nós temos da imagem, que é justamente que quando Vettel sai da curva, portanto ele perde ali o controle, vem para a relva e, enfim, ele tinha que desenhar esta trajetória. Vemos nas imagens on-board que ele faz uma correção, vemos que ele a fazer a contra-brecagem. Vamos ver agora neste exato momento, portanto, ele vira o volante e, reparem, ele procura sempre fazer a correção. Não é fácil, acredito que não é fácil quando se sai do asfalto, e portanto tem-se os pneus quentes, e vai-se para a relva, existem duas coisas, que é, por um lado, arrefece o carro, os pneus do carro, e por outro lado, perde-se a aderência. Porquê? Ele vai ficar, nós conseguimos ouvir isso também nas mensagens de rádio que são trocadas, que ele fica com relva nos pneus. Ora, ficando com relva nos pneus, vai perder toda a aderência. E, portanto, é esta ideia que ele empurra a Lewis Hamilton contra o muro. Lewis Hamilton, muitos poderiam dizer que podia ter feito a curva por dentro, podia ter travado e fazer a curva por dentro. Vamos ver aqui, por exemplo, nesta parte podia ter travado e ultrapassá-lo pela esquerda e não seguir junto ao muro. Portanto, Lewis Hamilton achava que conseguia passar por aquele buraco da agulha. Obviamente não iria conseguir passar, ia ser esmagado. Todavia, Sebastian Vettel tinha duas coisas, que era ou partia o carro ou fazia este tipo de correção. O que é que o regulamento diz? O regulamento diz que quando se faz uma entrada não segura, uma reentrada não segura na pista, deve ser penalizado com 5 segundos. A questão é que eu não concordo, não acho que os regulamentos devam ser lidos e devam ser feitos e seguidos à letra, by the book. Porque cada circunstância é uma circunstância, isto não é algo que seja propositado. O Vettel não faz, tanto na mensagem de rádio como depois também no encontro com o pódio, ele diz para onde é que querias que eu fosse, e a questão é essa, ou ele se espetava e levava o Hamilton com ele, portanto era o fim da corrida para Sebastian Vettel e para Lewis Hamilton, e isto para aqueles que são verdadeiros amantes da modalidade e que apenas querem ver
os carros a andar, não é? Ver a disputa, este tipo de comportamentos pelos comissários tira a emoção. E para mim, esta foi a corrida que mais emoção teve, a par do Bahrein. Foram as duas corridas que para mim tiveram mais emoção, que levaram maior buzzword em relação à Fórmula 1. E é justamente isto que a Fórmula 1 é. A Fórmula 1 é o perigo, é a velocidade, é questões de segundo. Portanto, Sebastian Vettel teve muito pouco tempo para pensar o que é que havia de fazer, como é que havia de segurar o carro, e portanto acho que ele devia ser valorizado por segurar o carro. Todavia, ele faz o erro. Isso eu não estou aqui a desculpar, eu estou a tentar-vos dar a minha ideia de o que é que podia, o que é que se pode ser feito aqui. Não há muito que se possa fazer, mas o erro está na forma como ele sai da outra curva. Ele estava à frente, podia ter travado um pouco mais, podia estar muito mais confortável, e ele tinha a corrida praticamente ganha. Portanto, as 48 voltas, faltavam poucas para a volta 70, faltavam 22 voltas, e portanto não há muito mais a dizer quanto a isto. E portanto o circuito é que deve castigar o próprio carro e não deve ser um livro de regras. Portanto, o que nós podemos dizer é que a Ferrari portou-se melhor esta corrida, não, pelo visto, não o suficiente por este erro. Portanto, o Sebastian Vettel tinha que fazer mais do que 5 segundos de distância com Lewis Hamilton para tal. Ao que parece, a Ferrari também não avisou Leclerc. Enfim, não sei. Agora deixa que eu vos pergunte de outra forma, que é: e se não tivesse havido penalização para Lewis Hamilton, para Sebastian Vettel? Como é que as coisas teriam sido? É que nas caixas de comentários, quer da Eleven Sports, quer também da própria Fórmula 1, lia-se muito a questão de má FIA, não é? Portanto, a FIA, que é a Federação Internacional do Automobilismo. A questão é: e se fosse a Ferrari que no final das contas tivesse sido favorecida em detrimento da Mercedes? Também seria uma má FIA, e tendo em conta que ficámos a saber que a Ferrari mantém o poder de veto sobre algumas decisões no mundo da FIA. Como é que isto seria? Como é que isto seria encarado? Seria a ideia de a toda poderosa Ferrari, que não consegue ganhar em pista, vem ganhar ultrapassando as leis? É que às vezes vocês têm que pensar muito bem nisto, e eu acredito que não tenha sido a tarefa fácil para os comissários da prova analisar isto, e com todas as consequências que isso adviria daí. Enfim, as coisas são como são. Deixas a pensar nesta questão: se Sebastian Vettel não tivesse sido penalizado, como é que seria a leitura dos mídias, como é que seria a leitura das equipas, como é que tinha sido o comportamento no final do pódio. Tivemos aquele comportamento também do Sebastian Vettel de trocar as placas, portanto não levou o carro para o parque fechado do pódio e depois trocou. Portanto, o primeiro lugar tinha sido atribuído a Lewis Hamilton, ao carro de Lewis Hamilton, e portanto ele faz uma troca. No lugar onde devia estar supostamente o carro de Sebastian Vettel, que estava o número 2, ele põe lá o número 1 e põe o número 2 onde estava o número 1 para Lewis Hamilton. Enfim, é o que é. Foi o grande prémio que tivemos. Vamos agora esperar o que é que Paul Ricard diz-nos em Marselha, ou perto de Marselha, no sul de França. Portanto, vai estar muito calor certamente. Vai ser uma pista com bastantes retas, curvas poucas, mas as que são um pouco fechadas. Portanto, vai ser interessante também de jogar com os travões e ver o que é que isso vai levar, porque os carros também não podem andar no limite, sob pena também de, como vimos com o Lando Norris, pifar, ou como aconteceu também com o Bahrein, não é? Que o motor Renault arrebentou por excesso, claramente. E, portanto, esta era a análise que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. Sei que alguns de vocês já tenham saudades, por isso é que mandaram mensagem. Inclusive comentaram episódios de futebol que fiz agora relacionado com a Liga das Nações, que Portugal venceu. Portanto, parabéns uma vez mais à nossa seleção. E, portanto, caros ouvintes, já sabem, o episódio termina por aqui. Eu espero-vos no próximo Grande Prémio em França. Espero-vos também no próximo episódio 150. Ainda não sei muito bem como é que vou celebrar o episódio 150. O episódio 150 só devia chegar em janeiro, porque em janeiro é que o podcast faz 3 anos. E, portanto, tendo em conta que um ano tem 52 semanas, supostamente eu devia de ter férias no podcast. Pelos vistos, não as tenho. E, portanto, o episódio 150, a metade do ano já vai ser alcançado. Enfim, é um marco importantíssimo para o vosso podcast. E, portanto, caros amigos, caros ouvintes, eu despeço-me por aqui. Já sabem, até lá tenham boas conversas, mas já agora,
Tenham boas corridas e atenção à estrada.